aqui para mais uma aula de geografia para o 8º ano. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? Sempre explicando que isso aqui é uma aula de apoio, é o texto que eu dou aos meus alunos e faço alguns breves comentários só para eles revisarem. Aqueles que não são meu aluno, pegam os pontos-chave, né? E façam uma pesquisa na internet, no livros, tá? Mas a ideia aqui é essa. Então vamos lá, dando continuidade à aula anterior. O exemplo da Itália. Foi na Europa que, pela primeira vez na história, surgiram os países tal qual os entendemos hoje. A Espanha, por exemplo, é um dos estados nacionais mais antigos, tendo se unificado em 1479. A Itália só conseguiu se unificar em 1861, ano da criação do Estado Nacional Italiano. E a Alemanha é a mais recente ainda. Só foi construída ou unificada em 1870, 1871. O exemplo da Itália mostra muito bem as características do processo de formação de um Estado-nação ou país. A Itália possui como território uma grande península, a Península Itálica, localizada no sul da Europa e banhada pelos mares Adriático, Tirreno e Jônico. Antes de a Itália se formar, no século XIX, viviam na península vários povos ou sociedades. Isso, evidentemente, mudou muito com o tempo. Na Antiguidade, a Península Itálica era parte do Império Romano. Na Idade Média, nessa mesma península havia centenas de feudos, controlados pelos senhores feudais. Na época do Renascimento, esse território foi dividido em principados ou reinos. Em todas essas fases, a Península Itálica foi habitada por vários povos, cada um falando um idioma diferente e mantendo seus próprios costumes e tradições. A constituição da Itália, como país, tal como existe hoje, se deu no século XIX. O começo da unificação ocorreu na região do Piemonte, no norte da Península Itálica, por meio de um processo conduzido pelas classes dominantes local. As forças armadas do Piemonte, com intensa ajuda externa, conquistaram outros territórios, como a Sicília, a Sardenha, a Toscana, a Lombardia, etc. Unificadas pela força, essas regiões formaram o Estado Nacional Italiano. Então, no início, a Itália, né, o Estado Nacional é bem menor, e aí foram conquistando determinados espaços até se formar a Itália de hoje. Alguém poderia argumentar que os povos dessas terras já eram italianos e que a unificação foi um fato vantajoso para eles. Isso não é totalmente verdadeiro, tá? Esses povos não eram italianos, eles tiveram de se tornar italianos. A ideia da nacionalidade italiana foi criada tanto pelas escolas como pelo exército. Existe até uma frase famosa, dita em 1861, pelo ministro de Azeglio, um dos criadores do Estado italiano. A frase é a seguinte: criamos a Itália, agora precisamos criar os italianos. O que significa isso? Significa que a Itália, como unidade territorial delimitada por fronteiras, com uma capital, com suas leis e um governo, foi criada em 1861. Mas faltava desenvolver o sentimento de nacionalidade, a ideia de ser italiano, de ter orgulho da pátria. Isso porque a maioria das pessoas não se considerava italiana, e sim siciliana, sarda ou toscana. Além disso, cada povo falava o seu idioma, e esses idiomas eram bastante diferentes entre si. Então você pode ver que essas áreas da Itália, elas tinham até a língua eram diferentes. O idioma, a língua nacional, é sempre um elemento importantíssimo para unificar os povos sobre o mesmo Estado. Para formar uma nação é preciso que todos falem a mesma língua. No caso da Itália, o idioma toscano, na região toscana, cuja principal cidade é Florença, tornou-se a língua oficial, o idioma nacional do país. Todos os outros tornaram-se dialetos e, com o tempo, foram relegados a segundo plano,
pois o único idioma estudado nas escolas de todas as regiões foi e continua sendo o italiano ou o toscano. Então, o italiano que se fala hoje é oriundo da Toscana, que foi a língua que predominou no país. O ensino obrigatório do idioma nacional, da história e da geografia da Itália possibilitou, depois de algumas décadas, que as novas gerações se sentissem italianas. Aos poucos, as pessoas começaram a falar o italiano e a praticar os costumes e as tradições do novo país. Este é um exemplo de como se dá a construção de um novo país ou Estado-nação. Um Estado, um governo, uma máquina administrativa, com tribunais, forças armadas, sistemas de impostos, teoricamente representa uma nação, isto é, um povo com idioma e tradições em comum. Então, para esse Estado-nação ter legitimidade, ele tem que ter o povo e seu idioma e as tradições em comum. Mas a realidade não é exatamente assim, pois quase sempre há povos que reagem e se revoltam, recusando-se a abandonar o seu idioma e falar apenas o idioma oficial. Mesmo na Itália e também em vários outros países, como a França e a Alemanha, até hoje existem regiões que mantêm o seu dialeto vivo, ou dialeto, tá? Que possui tradições próprias e diferentes dos restantes do país. O outro elemento importante para a construção de um país é a moeda nacional. O dólar para os Estados Unidos, a lira para a Itália, o real para o Brasil, o iene para o Japão, o franco para a França e etc. Por exemplo, antes da unificação da Itália, da Alemanha e de outros países no século XIX, cada uma das inúmeras regiões que existiam na Península Itálica possuía sua própria moeda. Quando a Itália foi criada em 1861, também se criou a moeda única ou oficial do país. Tá? Então, esse texto foi para dar em exemplo prático a formação do Estado. Tá? Como a Itália se sucedeu, foi o melhor exemplo. Eu tenho aqui 3 mapinhas que eu vou mostrar para vocês, que a Península Itálica no século XVI, tá? Depois a Península Itálica no século Itálica em 1815 e a Península Itálica hoje, tá? Então vamos lá. Primeiro a Península Itálica no século XVI. Aqui, vamos lá. Isso aí. Agora a Península Itálica em 1815. E a atual, hoje. Tá? Bom, terminamos a nossa aulinha e daremos continuidade no conteúdo na próxima aula. Valeu e até lá.